E vamos falar do Santos, que nos proporcionou uma quinta-feira maravilhosa. Uma quinta-feira leve e solta. Só não foi melhor ainda devido à contusão do Neymar. A mesma contusão que afastou o Neymar 42 dias no campo. Mas do restante, foi aquela quarta-feira deliciosa que os torcedores do Santos, sinceramente, estavam com saudade. Estava esperando um grande jogo do Santos, porque para mim foi um grande jogo do Santos. Foi um jogo bem jogado pelo Santos. Apesar do Atlético Mineiro ter alguns momentos ali que deu aquela sensação que poderia atrapalhar a festa dos santistas, mas o Santos soube sim se defender muito bem no jogo de ontem. Mas vamos falar aqui primeiro do Neymar. Que coisa, que felicidade do Neymar. Mais uma contusão, provavelmente é a mesma contusão de que tirou ele os 42 dias do campo, né? O diagnóstico acho que vai ficar pronto só amanhã. Só amanhã o Santos vai saber da gravidade da lesão do Neymar. Olha, o que está faltando para o Neymar e o Santos é assinar logo esse contrato, esticar esse contrato para frente e tirar essa pressão, às vezes, até mesmo da cabeça do Neymar. Tirar essa pressão, se vai ficar, se não vai, fica aquela imaginação. Para o jogador jogar mais leve, para o jogador ficar mais leve, não ter tantos pensamentos ainda, o que ele vai fazer do futuro. Portanto, Santos e Neymar já tinha que se reunir logo, se ajeitar, o pai Neymar, se ajeitar ali e vamos assinar logo esse contrato e vamos deixar o Neymar mais tranquilo, sabendo que ele vai estar, mas não até a Copa do Mundo, não. Até o final de 2026. Neymar tem que jogar no Santos até o final de 2026. Tem esse negócio de Copa do Mundo, não. Tem que ir para a Copa do Mundo, voltar e jogar ainda o Campeonato Brasileiro pelo Santos. É isso que vai ser maravilhoso, isso que vai ser legal do Santista ver. Então, na minha opinião, está faltando isso daí, o Santos chegar e fazer esse contrato logo com o Neymar, se acertar logo. O Neymar também parar de pensar se ele vai sair, se ele vai ficar. E aí, os corneteiros, aqueles lacradores que gostam de pegar no pé do Neymar, talvez eles também vão dar uma aliviada, porque eles vão ter que engolir o Neymar aqui até o final de 2026. Vai dar muitas matérias para eles, claro que vai, mas aí deixa eles falar à vontade lá. A verdade é o Neymar agora se recuperar, o Santos dá esse tempo para o Neymar se recuperar e já logo chamar o Neymar, vamos resolver esse problema logo. Vamos resolver isso aí logo e vamos assinar e vai ficar aqui e vamos tocar a bola para frente aí, porque o Neymar ajudaria muito o Santos, sim, aí durante esse resto de temporada, ou essa temporada que ainda falta toda para frente aí, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É claro que seria muito legal. Vamos aguardar, esperar, quem sabe aí seja uma gravidade aí levinha, levinha, se é que existe gravidade levinha. Mas vamos ver, esperar aí o que vai ser o noticiário amanhã do Neymar. Em contrapartida, César Sampaio. César Sampaio. Fica? É ele o treinador? Será que vai ser ele o treinador do Santos? É a conversa dos santistas agora. Olha, mudou o clima no Santos. Mudou o pesadelo no Santos. Por incrível que pareça, os santistas há muito tempo não tinham um dia como essa quinta-feira. Há muito tempo os santistas não teve uma noite como foi a noite de quarta-feira. Faz tempo. Se a gente parar e analisar, aquele jogo preguiçoso, aquele jogo de sufoco, aquele jogo assim que, que deixava você muito amedrontado ou vendo dentro do campo ou até mesmo vendo pela televisão. Eu confesso que ontem, apesar de eu ver muitos falar que o Atlético Mineiro, né, que foi um sufoco, que o Santos levou. Olha, eu vi o jogo um pouco diferente, eu não sei. Eu vi o jogo um pouco diferente. Eu vi um Santos ontem bem postado na sua defesa, porque o Gil e o Zé Ivaldo e o Escobar
fizeram uma partidaça. O mesmo eu digo pro Schmidt. Foi outro que fez uma partida exuberante ontem, uma partida muito boa. Que eu falei do João Schmidt esses dias, que ele estava muito pragmático, pegava a bola, dava aquele toquinho, dava aquele toquinho. Não, tem que ser, o volante ele tem que ser um pouco mais ativo ali, bola para lá, bola para cá, bola para frente, tem que ser um pouco mais ativo. Não pode ser ficar aquele volantão ali só, pega a bola, toca, desarma, toca. Tem que, às vezes, construir alguma coisa. E o Schmidt ontem foi isso daí. Agora, eu estou vendo muitos falar que o Atlético Mineiro deu um balão no Santos, deu um show no Santos. Olha, eu vi um jogo diferente. Eu vi que o Atlético Mineiro teve 2, 3 chances lá, principalmente na cabeça lá do menino lá, o João Marcelo. A defesa do Gabriel Brazão foi o terceiro gol do Santos. Porque se a gente sabe que se o Santos fizesse o terceiro ali, como foi naquela jogada do Barreal, como foi naquele cruzamento também que o Bom Tempo pegou errado na bola, o Santos matava já o Atlético Mineiro ali, matava no sentido do futebol, né? Já acabava o jogo ali, porque é a frase do futebol, se fizesse o terceiro, acabou o jogo. Mas a defesa do Gabriel Brazão foi um gol do Santos, porque aquela defesa ali foi espetacular. Aos 37 minutos, depois o juiz deu mais 8, quer dizer, aí sim, aí ia dar aquele sufoco ali, porque 2-1 para 2-2, falta um gol. E os caras iam para cima de todo jeito. Mas o Santos soube se segurar assim, e quando a defesa do Santos foi vencida, o Gabriel Brazão deu conta do recado. Agora, é claro que para quem buscou os 2 gols no primeiro tempo, logo ali no meado do primeiro tempo, foi aos 23, 20, 26, alguma coisa assim, 25, 26, alguma coisa assim, os 2 gols do Santos. É claro que se você pegar um Palmeiras, fazer 2 gols no primeiro tempo, vai vir sufoco no segundo tempo. Você vai ter que saber se defender e jogar. Se você pegar um Flamengo, é igual. Se você pegar um Internacional lá no Beira-Rio, é igual, ou no Beira-Rio, ou até mesmo na Vila Belmiro. Você tem que procurar se defender. E foi o que o César Sampaio fez muito bem ontem. Porque quando o Barreal e o Gabriel Bom Tempo cansou, ali sim, ali o Atlético começou a tomar conta do meio-campo do Santos. Aí ele colocou o Rincon, que entrou muito bem no jogo, e colocou o Pituca. O Pituca ainda deu aquela moleza lá que perdeu a bola lá no meio-campo lá e deu o contra-ataque do Atlético Mineiro, quase complicou o Santos, mas depois, até se a gente parar e analisar ali o final do jogo, o Santos estava comandando o jogo. O Santos estava comandando o jogo, atacando, buscando jogar, né? Então, quer dizer, foi um jogo muito bom do Santos, que o torcedor do Santos estava com saudade disso daí. Estava com saudade. Mesmo o Atlético Mineiro atacando, porque, como se diz, o Santos achou os 2. Achou não. O Santos buscou os 2 gols lá no meado do primeiro tempo. Quer dizer, os caras vão vir para cima, os caras vão tentar qualquer coisa, qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é que o Santos soube se defender. Porque com qualquer time que você fazer 2-0 no primeiro tempo, os caras vão vir de qualquer jeito para tentar buscar um empate. E foi o que os caras fizeram, mas o Santos foi muito bem. Se a gente pegar os chutes do Atlético Mineiro levantado para dentro, chutado para dentro do gol, quase muito pouco. Teve umas defesas lá do Gabriel Brazão, mas foi aquela cabeçada lá que foi a pior. E aquele chute também queima-roupa lá, que ele espalmou para o meio da área também. Ali que foi uma bobeira ali da defesa do Santos. Mas, do restante, o Santos soube se controlar bem. E o César Sampaio, na entrevista dele, na coletiva dele, ele disse que aprendeu muita coisa com o Tite ali, né? Principalmente na parte defensiva. Eu acredito mesmo, porque o Santos ontem soube postar ali aquela defesa do Santos, o sistema defensivo do Santos ali, que foi muito, muito interessante, muito legal, muito legal. É bom. Agora, na minha opinião, mas é só um jogo, Raul. É só um jogo. Mas é um jogo só. Põe ele contra o São Paulo, porque vai ser ele contra o São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer contra o São Paulo. Por que não dar uma oportunidade para o César Sampaio? Porque eu vi alguns falando que ele não tem experiência. Meu Deus, o que o César Sampaio não tem experiência na beira de um campo? Ele trabalhou na seleção brasileira. O César Sampaio jogou Copa do Mundo. O César Sampaio nasceu num gigante. O César Sampaio jogou em outro gigante. E foi o Palmeiras, depois jogou até fora do Brasil. Então, quer dizer, não tem essa.
Não tem essa. Você pega treinador aí de 40 anos, o César Sampaio tem 57 anos. Quando é que ele vai ser um treinador? Se é que ele tem todos os cursos da CBF e ele tem interesse em ser treinador, como ele disse ontem na coletiva. A hora que perguntaram para ele, ele sorriu e, como se diz, eu estou aqui. Então, por que não testar? Por que ficar atrás aí levando não desses treinadores aí que vêm aí para ganhar 2 milhões de reais? 2 milhões, 1,5 milhão. É a folha salarial dos caras. É a folha salarial dos caras. Aí o que acontece? Os caras vêm, bate aquele contratão lá de 2 anos, 2 aninhos lá, bonitinho lá, aí fica 4, 5 meses, é mandado embora, porque não foi o treinador esperado do clube. Então o Santos tem que pensar muito, muito mesmo nisso daí. Porque, na minha opinião, como eu acredito que na opinião de muitos e muitos torcedores que a gente vem acompanhando, o César Sampaio tem que ter sim a chance dele. Menino da Vila, ele, o Axel, deixa ali. Ah, vai ganhando, vai ganhando. Vai ganhando. Enquanto estiver ganhando, vai ganhando. Se chegar depois, começar a dar errado, aí sim, aí você vai atrás de um treinador. Mas enquanto as coisas tá boas, o clima mudou no Santos, o clima mudou no Santos, o temporal, aquele temporal agora está firme, então temos que aproveitar esse momento. Vou torcer muito para outro grande, claro que eu vou torcer para o Santos, mas torcer não só para o Santos, como torcer para que o Santos faça um grande jogo e que chegue ali na segunda-feira, acalma com o negócio desses treinadores aí. Olha o treinador do Grêmio, o tal do Quinteiros, que o Santos ficou 2 meses esperando o Quinteiro para chegar no final, o cara dá não para o Santos e foi para o Grêmio e já foi demitido. Então, o Santos tem que rever sim negócio de treinador. Fica aí atrás desses medalhões aí, medalhões, treinadores pedindo 2 milhões e ainda falando não para o Santos, dando não para o Santos, dando não para o Santos, quando de repente você tem a receita dentro da sua casa, você tem o remédio dentro da sua casa e você fica correndo atrás. Então tem que. Ah, porque o Pedro Martins disse que o César Sampaio não vai ser treinador. Mas não vai ser treinador se não fazer bonito nesses 2 jogos, porque ontem ele já fez. Ontem ele já mostrou que ele sabe. Então tem que apoiar sim. Se tem condições, se ele fazer um grande jogo com o São Paulo, fazer de repente colher um resultado espetacular lá contra o São Paulo, eu só tenho medo do seguinte: que o São Paulo não ganhou nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Nenhum. 4 empates. 4 empates. Então o César Sampaio já tem que ficar esperto com isso. Que o São Paulo não ganhou de ninguém dentro do campeonato. Vai lá, firme, para tentar falar assim, não é de nós que vocês vão ganhar, não. Porque o Santos tem esse problema aí, de querer dar força para aqueles que estão por baixo. E o São Paulo, nesse momento, está por baixo, sim. São Paulo, nesse momento, está por baixo. Então, vamos aí aguardar, esperar e ver o que vai acontecer com o nosso Santos. Vamos torcer que essa lesão do Neymar não seja todo esse tempo aí parado que ele ficou da outra, né? E uma outra coisinha que eu queria dizer também, rapidinho, porque o Neymar dá conversa para os lacradores, aqueles lacradores que pegam no pé dele, né? Meu Deus do céu, como é que tem uns pessoal que não dá para você entender? Como que pode? Como que pode? Uma coisa que eu também queria falar é a respeito do Guilherme. Eu sei alguém falando que o Guilherme foi mal ontem. Olha, eu também não vejo assim. Eu vejo que o Guilherme ele não passa um bom momento. Ele não vive um grande momento. Claro que não vive. Ele viveu melhores momentos do Campeonato Paulista, fazendo gols e tal. Mas, ó, se há uma coisa que nós não podemos aí falar do Guilherme, é a entrega do Guilherme dentro de campo. Porque ele corre, ele marca, ele procura ajudar. Se não está dando certo lá na frente, mas da hora que precisa dele ali atrás, ele está sempre ajudando. Então, isso daí a gente tem que reconhecer do Guilherme. Porque, por mais que ele não vive um grande momento lá na frente fazendo gols, como foi ontem que ele foi dominar aquela bola, a bola deve ter batido na cadeira dele e correu mais que ele, mas logo em seguida ele já voltou lá atrás para combater o atacante do Galo, que ia ali pela direita ali, veio no carrinho, jogou para fora. Então, é um jogador tático. Aí, por isso que a gente fala, entra um treinador, o Guilherme joga, entra outro treinador, o Guilherme joga, entrou o César Sampaio, o Guilherme joga. Então, por quê? Porque o cara é tático, o cara, às vezes, ele ajuda, ele não está bem numa função, mas ele ajuda na outra. E por isso o Guilherme está aí, está jogando. E a gente tem que torcer para o cara, porque
Torcer para que, quem sabe, ele entra, pessoal, ele entra contra o São Paulo e dá a vitória para o Santos com o gol dele. Então a gente tem que torcer sim. Se ele não está bem, mas a gente tem que torcer que ele fique bem, que ele melhore, porque o Santos vai precisar desses caras. É a mesma coisa do Pituca, mesma coisa. É um jogador que a gente tem que torcer que ele se recupera logo, porque o Santos vai precisar desses jogadores. O Santos vai se ajudar muito. Uma outra coisinha que eu queria só falar rapidinho é o Ian. Por que, que o César Sampaio agora, o César Sampaio, que está ali e acompanhando, não dá uma chance para o Ian ali no meio campo também, e dando um experimento no Ian? Põe aos pouquinho, vai pondo aos pouquinho para a gente também ver o futebol do Ian. Embora que eu acredito que o Ian deve estar com problema de contrato com o Santos, renovar contrato com o Santos, porque acho que o contrato do Ian é até o final desse ano. Talvez ele está meio escondidinho ali porque é de contrato. Mas agora vamos torcer. Torcer que as coisas dão aquela aliviada no Santos, aquela refrescada na cabeça dos santistas, porque, olha, desde 2021 para cá que o santista não tem paz. O santista não tem aquele jogo que ele joga e no dia seguinte ele está com a cabeça fresquinha, bonitinha, olhando o que está acontecendo. Vamos ver, vamos torcer sim que o Santos agora pega uma linha positiva para frente. Está perdendo o terceiro lugar, até onde eu vi o Cruzeiro estava ganhando de 1-0 do Bahia, e o Cruzeiro estava passando o Santos, caindo para 13º. Mas isso não se importa. O importante agora, de momento, é o Santos se recuperar de uma vez dentro do campeonato, fazer grandes jogos, grandes resultados, porque é isso aí que vai ajudar o Santos agora. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.